Fazendo uma análise aqui de Apocalipse 16, nós vemos aqui no versículo 14, do versículo 12, né? Falando do sexto anjo, ele derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Tá? E da boca do dragão, o dragão aqui a gente sabe que é Satanás, a antiga serpente, que já foi revelado aqui no Apocalipse, da boca do dragão, da besta e do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, aqui está falando de 3 personagens: o dragão, que a gente sabe que é Satanás, que será amarrado por 1000 anos, a besta e o falso profeta, que diz as escrituras que serão lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, é a especificação do lago de fogo, tá? Onde a morte e o além, ou a morte e o inferno, vão ser lançados também para dentro desse lago. Então, os primeiros a serem lançados são esses, depois Satanás e todos os que não estiverem no livro da vida do Cordeiro, né? No julgamento vão ter livros, e também vai ter o livro da vida do Cordeiro. São livros que possivelmente sejam das obras, né? Que os mortos que não ressuscitaram no arrebatamento, na vinda de Cristo, quando ele vai julgar a besta e o falso profeta e vai precipitá-los dentro do lago de fogo, os mortos no Senhor vão ressuscitar e os demais mortos não. E os vivos serão transformados. Tá? Então, nós vemos aqui que esses 3, da boca desses 3 seres, na visão de João, da boca desses 3 seres saem espíritos imundos parecidos com rãs, né? Então a gente lembra, eles não eram rãs, né? A gente pode lembrar que a serpente do Éden poderia não ser uma serpente em si, poderia ser alguém com aspecto de serpente, né? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Olha a situação nos últimos dias. Vão ter sinais. Eles vão ao encontro dos reis da terra, ou seja, dos poderosos da terra, dos que comandam esse mundo. E de todo o mundo, né? Para congregar para a batalha. Ou seja, eles vão usar de sinais e prodígios para conduzir essa batalha e usará os grandes poderosos desse mundo. Tá? Uma outra questão, quando cai no versículo 8, o 4º anjo derramou a taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Olha só a referência. E não se arrependeram para lhe darem glória. Tá? Então você vê que há ali um juízo com o intuito de arrependimento, mas que já está profetizado que eles não vão aceitar esse arrependimento. Tá? E por que caem essas pragas? No versículo, quando o anjo das águas, no versículo 5, ele diz: justo és tu, Senhor, que eras e santo és, porque julgaste essas coisas, visto como eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também lhes desse sangue a beber, porque disso são merecedores. Ou seja, Deus está vingando aqui a morte dos seus santos e seus profetas. Tá? E isso daqui está referente à marca da besta. Vamos subir mais o versículo logo no início, quando vai falar dessas 7 pragas. Né? Eu ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga pestilenta e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Tá? Então você vai ver que esse juízo ele tem um fundamento. Essas pessoas, você vê que esses profetas que são mortos, esses santos,
eles estão testemunhando contra esse sistema e eles vão ser decapitados, né? Depois vão ressuscitar com Cristo, tem toda esse trâmite aqui. Então Deus está exercendo juízo porque eles estão matando os profetas que Deus levantou para alertá-los acerca do mal que viria sobre a vida deles. Ou seja, são pessoas que vão sacrificar suas vidas em prol da outra, que não vai aceitar e ainda vai se levantar, porque aceitaram adorar a besta, vão fazer parte desse sistema, vão matar esses profetas e vão receber o castigo de Deus, o juízo, as pragas, e mesmo assim essas pragas, tudo é com o intuito de, esse juízo é com o intuito deles se arrependerem, mas eles estão tão obstinados pelo mal que eles não irão se arrepender, né? Eles não irão se arrepender. Então isso já está profetizado aqui, séculos antes, milênios antes, para que quando chegar nessa época ficarem apercebidos, porque isso vai acontecer, tá? Agora, quando dá essas referências de marca da besta, ela é sempre conectada à vinda de Cristo, né? Lembrando que João ali foi o último apóstolo a morrer, discípulo a morrer, né? Então isso daqui não pode ter ocorrido antes da morte de João, né? Pode ter algumas coisas que ocorreram no período em que ele profetizava isso, porque ele começa falando sobre questões da igreja. Só que essa parte aqui já está se relatando o fim de todas as coisas. Quando chega nessa vinda de Cristo, milênio, isso daí é o fim de todas as coisas. Você vê que o preparamento do mundo está relacionado à criação do homem, ao desenvolvimento das leis, né? O povo lá que Deus escolhe para desenvolver suas leis. Aí vai falando de todas as guerras que esse povo passa, tudo relacionado a Israel, tudo relacionado a isso. Por quê? Porque a promessa de Deus é que essa nova Jerusalém, que vai descer do céu, e o reinado de Cristo vai ser exatamente nessa cidade futura, né? Então a promessa dele não se frustra. Jesus vem, nasce como judeu, aí já é a metade do caminho andado, metade do universo está aqui. Por quê? Porque ali Satanás é julgado e condenado, ele vai ser condenado no final, mas aqui já está julgado. Ele já está julgado. A morte de Cristo vence o pecado, vence Satanás, vence tudo. Toma as chaves da morte e do inferno. A partir dali, da vinda da morte de Cristo para cá, o mundo tem muito menos tempo, né? Porque se diz que o caminho que está próximo, relacionado a toda a existência do universo, com certeza a gente está no fim, tá? Então, passou-se a morte de Cristo, passou-se a morte dos cristãos, e a gente chegou na era da tecnologia, onde Daniel falou que a ciência se multiplicaria sobremodo nos últimos dias. Ou seja, a gente já tem conhecimento do espaço, física quântica, uma série de coisas, e coisas surpreendentes podem surgir ainda, né? Na era dos computadores de inteligência artificial, computadores quânticos, a gente não sabe até quando vai surgir esse desenvolvimento científico, mas que a ciência desenvolveu realmente de uma forma magnífica, extraordinária, tá? Então, Daniel profetiza isso, que nos últimos dias isso aconteceria. E ali a gente tem todo um cenário, porque o templo dos judeus já foi destruído, a presença de Deus já não está mais ali, né? No templo, né? Que havia um significado até o templo, do segundo templo. A partir do segundo templo foi destruído, acabou-se o significado do templo ali. A presença de Deus passa a cumprir profecias. Seria a todo homem, Deus dividiria, romperia o muro da separação, porque não faz sentido Deus escolher um povo e só abençoar esse povo, tá? Não faz sentido se nós todos somos filhos de Deus, pensamos, temos sentimentos, nós não somos como animais, nós somos homem que sabe, né? Homem que entende as circunstâncias. Então, nada mais justo que Deus se revelasse a nós também, não só um povo exclusivo, tá? E ali você tem uma série de coisas. E a gente não sabe no momento em que desenrolar da história a gente se encontra, né? A destruição do templo era profetizada por Daniel, como Jesus falou, quando o vídeo abominável da iniquidade, a qual profetizou Daniel, estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, quando ele fala isso, é no contexto da destruição do templo, tá? Então, a profecia de Daniel se cumpre na destruição no ano 70, e de lá para cá, nós estamos no ano de 2025, do ano 70, não é 1970 não, ano 70.
a 2025, olha quanto tempo se passaram. E nós estamos na era da evolução, da transformação, eletricidade, tudo. Nós estamos na era muito mais evoluída. E possivelmente podemos estar vivendo os últimos dias desse mundo, tá? E aí a gente vai ver, quando a gente olha guerras, rumores de guerras e tal, isso é o princípio das dores. E diz a Bíblia que o fim não será próximo, não será rápido. Ou seja, vai ainda demorar e pessoas vão cobrar, cadê esse Deus que nunca vem? Cadê essas profecias que nunca se cumprem, né? Porque Deus tem o tempo certo. Cabe a nós estudar, cabe a nós continuar pregando e alertando, e pode ser que a gente vá passar dessa vida como muitos passaram e nem vamos passar por isso daqui. Mas agora, e se acontecer isso aqui? Será que seu filho está preparado para largar o PlayStation 5? Não vai poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta? Será que tua família está preparada? Será que nós estamos preparados para abdicar da nossa vida e entender que chegou o momento onde nada mais nesse mundo vai valer para a gente? Será que as pessoas estão preparadas ou elas estão presas? Será que elas têm o azeite ou elas não têm mais o azeite? Né? Será que elas se prepararam para esse dia? Então, será que elas vão ter unção suficiente para poder, quando o noivo chamar, elas atenderem o chamado? Muitos pregadores já foram, Billy Graham, muitos grandes pregadores, né? E o mundo a cada dia mais tem se corrompido, tem algumas coisas melhoram, mas a corrupção da humanidade, do pecado, a cada dia vai evoluindo. As pessoas vão tomando o pecado como coisa natural e vão vivendo, né? E essas coisas vão afastando o ser humano do Espírito Santo. É interessante quando Jesus ele fala em relação àquela mulher adúltera, né? Ele fala para os homens, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, e diz que os mais velhos foram saindo primeiro. A gente lembra que ali, naquela época, o Espírito Santo não havia sido derramado sobre o homem. O Espírito Santo vai ser derramado só lá no Pentecostes, no livro de Atos, depois dos discípulos, lá já chegando na era dos discípulos, mais para frente, né? Com Pedro, com Paulo, com os apóstolos lá. Ali, o homem não tinha o Espírito Santo derramado em seu coração, em sua vida. Então, o que é nascido da carne é carne. E Colossenses 1,13 diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Mas naquele momento que Jesus fala isso para os judeus, Jesus sabia que a conduta de um homem subjugado por Satanás era de muitos pecados ocultos. Coisas que poderiam ser até pior do que o adultério daquela mulher. Porque a gente não sabe, não justificando o pecado, mas naquela época lá, o adultério era uma coisa vergonhosa e escandalosa. Só levaram a mulher, já ocultaram o homem ali, porque se ela foi pega em flagrante adultério, por que não trouxeram o homem? Então já havia ali uma possibilidade de uma proteção de alguém por conta da brutalidade dos homens da época, né? As mulheres eram muito maltratadas. E se aquela mulher foi abandonada por um homem, ela foi casada e o homem a repudiou e ela, para sobreviver, virou uma mulher adúltera, uma mulher da vida, né? Não sabemos. Mas quando Jesus fala aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, diz que cada um foi saindo por conta da sua própria consciência. A consciência Deus foi lá no coração deles e começou a acusar eles. Começou a revelar para cada um deles, possivelmente, né? Essa é uma conjectura, as coisas que eles fizeram no curso da vida deles. Por isso que dos mais velhos até os mais novos saíram, porque os mais velhos tinham muito tempo de vivência, com certeza muito mais pecados, né? Ninguém ali era santo, mas queriam condenar a mulher de qualquer forma, julgá-la, né? Queriam de qualquer forma fazer trazer o juízo. Às vezes na nossa vida é assim, a gente quer julgar as pessoas, quer que aquelas pessoas elas sejam julgadas, e quando a gente avalia a nossa vida, a gente vê que lá atrás, se a gente também fosse julgado, seríamos mortos. Isso acontece porque nós somos humanos, estamos passíveis aos mesmos sentimentos, aos mesmos erros, né? Então, muitas vezes, Deus nos acusa a nossa consciência. É por isso que a gente precisa ter cautela, né? Não tomar a frente para condenar alguém, né? Ouviu que alguém fez alguma coisa, as pessoas já saem lá para fazer justiça com as próprias mãos, e às vezes aquela pessoa nem era culpada, que é o pior.
quando a pessoa nem é culpada, porque alguma boca maldita inventou uma história e você foi lá e fez um mal a uma pessoa de bem. Por isso que a Bíblia ensina a gente a não julgar, porque tudo tem que passar por um critério de pessoas que estão fora daquilo, que são pessoas, autoridades que vão julgar o caso, que vão estudar aquela situação para saber o que aconteceu. Porque se a gente começar a tomar a justiça com as próprias mãos, a gente pode até acertar em alguns casos, mas quando a gente errar, o inocente vai pagar um alto preço, e a gente também, né? Por a gente estar fazendo a justiça com as nossas próprias mãos.